Como havia falado, meus irmãos, vou dar início aqui a uma minissérie, Entender com o Coração. Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu tenho o costume, irmãos, de ler o texto todo, mas como é um texto longo, e eu não quero cansar os irmãos, então eu vou ler só o verso 32, que é o nosso último verso. Aí durante a exposição a gente vai lendo os textos, para não ficar tão cansativo. O texto vai ser dividido em 3 partes, daqui a pouco eu mostro para os irmãos. Então normalmente eu leio tudo, depois eu começo, né? Mas dessa vez eu vou ler só o finalzinho, que eu acho que eu acho não. Todo o meu pensar para construir, né, todo o conteúdo sobre esse assunto, entender com o coração, ele veio muito desse verso aqui, 32. Então quero ler com os irmãos o verso 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, te damos graça, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, tudo aquilo que nós sabemos que entristece o Teu Espírito Santo. E quando não há arrependimento, nos tornamos mais inúteis do que comumente nós somos, por nossa negligência. Simplesmente porque o pecado nos afasta, o pecado não arrependido nos afasta da Tua presença. Não que Tu saia de perto de nós, mas é nós. Não levamos em consideração a Tua presença. Porque Tu és onisciente, Pai. Onipresente, onipotente. Perdoa-nos, Senhor, cada um que está aqui, que cada um tenha um seu coração quebrantado, desde a leitura, da oração, do louvor, ó Deus. E agora, na manifestação da Tua palavra de sabedoria, através do texto, lido e explicado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que seja um momento de alegria, de prazer, mesmo às vezes estando em circunstâncias não favoráveis. Mas a Tua palavra já nos ensinou, e Teu Espírito Santo sempre nos lembra de que a paz que nós precisamos, ela está em nós. Não está nas circunstâncias, nem nas coisas, mas em nós, por termos o Teu Espírito derramado sobre nós. Abençoa da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados, que todos tenham o seu coração aquecido, à semelhança desses 2 homens no caminho de Emaús. Em nome de Jesus, Senhor, seja um momento de prazer, de celebração, mais uma vez estarmos aqui, juntos como igreja, para Te louvar e Te adorar. Em nome de Jesus, se conosco. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir esse texto? O coração cegado, vai do verso 3 ao 24, tem informação, tem conhecimento, mas falta a iluminação. Do verso 25 ao 27, o coração instruído. Jesus vai fazer isso. Vai abrir as Escrituras. Não vai tirar nada novo. Vai usar o que sempre ele usou. E por fim, depois do coração cegado e aberto pela iluminação da instrução do Senhor, esses homens não terminam a caminhada como eles começaram. Eles declaram, como nós lemos no verso 32, que o coração deles queimou, ardeu. É muito mais do que simplesmente ter conhecimento. É um conhecimento aplicável.
Essa é a grande dificuldade, meus irmãos, que todos nós temos. Não é adquirir conhecimento, ele é necessário. Ele é necessário. Mas o que normalmente acontece conosco é que nós não nos apropriamos desse conhecimento no viver, na prática, de entender. Aqui, nas quartas-feiras, nós estamos falando sobre a providência de Deus. Aí, em resumo, a providência de Deus é o Deus soberano que cuida de tudo e de todos. Mas nós temos aprendido aqui que esse cuida de tudo e de todos está nas coisas mais mínimas, as mais complexas. E que acontece diariamente nas nossas vidas, que Deus mostra na prática o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é provedor. Mas que muitas das vezes nós não nos apercebemos disso. E não se aperceber disso, meus irmãos, é ter o coração frio. O nosso coração precisa arder. Porque só um coração que arde, que queima, é que traz mudança, como ocorreu com esses dois indivíduos. Irmãos, o livro de Lucas foi escrito pelo Lucas, o doutor Lucas, que escreveu também Atos. Amigo de Paulo. Era médico, mas também historiador. E aqui ele escreve direcionado a uma pessoa, Teófilo. Lá no começo do livro ele diz, é um cara fluente. E o interesse dele é de apresentar de fato Jesus como o Messias prometido. Que Jesus é aquele que os profetas falaram, que ele ia chegar. E que ele era Deus encarnado. Ele faz questão. E aqui nesse contexto, onde essa passagem, que nós vamos começar a ler daqui a alguns instantes, está dentro de um contexto onde ele deixa claro, Lucas aqui, que é uma exclusividade de Lucas. Só aparece aqui essa história. E ele vai enfatizar isso, meus irmãos, que há uma diferença entre saber sobre Jesus e conhecer Jesus. Entre entender com a mente e compreender com o coração. Essa se resume o ensinamento principal que Lucas traz aqui, relatando este fato de dois indivíduos que caminham em direção à sua cidade. Então a gente vai ver nesses 3 pontos aqui, né, que os irmãos estão vendo, os movimentos que nós precisamos prestar atenção. Então vamos ler essa primeira parte aqui. Coração cegado, informados, mas não iluminados. O que nós vamos ler aqui é a história de 2 indivíduos que participaram, preste bem atenção, eles participaram de algo sobrenatural que eu e você e muitos não tiveram oportunidade. Aqui, localizando os irmãos no tempo e no espaço, é um dia de domingo, o domingo da ressurreição. Jesus foi assassinado na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Esses indivíduos estão indo de Jerusalém para Emaús, mais ou menos 11 quilômetros. Normalmente, naquele tempo, era o costume das pessoas fazerem suas viagens caminhando. Demorava mais ou menos 3 horas a caminhada. Esses indivíduos, repito, presenciaram algo que eu e você e muita gente não presenciou. O que foi que eles presenciaram? Jesus expulsar demônio. E não só um, não só 2, centenas de milhares. Jesus curar as doenças mais horríveis, como a lepra e tantas outras mais. Jesus trazer de volta a visão de cego, de nascença. Jesus fazer paralítico andar. Jesus pregar para multidões e multidões dizer assim, quem é esse que fala com tanto poder e autoridade? Eles viveram tudo isso, meus irmãos. Tudo isso. Experiência que muita gente, ainda hoje, acredita que se tivesse, seria um cristão mais forte, um cristão mais maduro. Muitas pessoas hoje estão em busca desses sobrenaturais. Ver milagre, ver expelir demônio,
todas essas coisas. Esses homens viram tudo isso. E o que é que Lucas vai relatar para nós a respeito desses dois homens? Vamos começar a ler o texto aqui. Verso 13. Preste bem atenção. Naquele mesmo dia, domingo, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, Jesus, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou, do que se trata? Ou seja, o que aconteceu? Me diga aí. Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavra. Profeta, poderoso em obras e palavra. Diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. No próprio dia da ressurreição, esses 2 discípulos que andavam com Jesus, participavam, tinham recente, nós acabamos de ler aqui, recente os acontecimentos na sua memória. Crucificação de Jesus, o túmulo vazio, testemunho das mulheres, ele era poderoso em palavra, como nós lemos aqui, poderoso em obras, era profeta. E que anjos, olha que manifestação, anjos que as mulheres viram, declararam que ele estava vivo. E essas mulheres falaram para outros discípulos e confirmaram isso. Eles tinham todas essas informações, eles conversavam sobre esses acontecimentos. Mas como é que eles estavam? O texto diz para nós que eles estavam tristes. E a gente pode ir além da tristeza deles. A tristeza deles apontava também, meus irmãos, desapontamento. Estavam sem esperança. Estavam desacreditados. De quem? De Jesus. O que é que eles estavam esperando? Que Jesus ressuscitasse. Mesmo tendo todas as informações que eram verdadeiras. Repito, Jesus era profeta poderoso, foi crucificado pelos principais líderes, o túmulo estava vazio, mulheres afirmaram tê-lo visto, eles sabiam de tudo isso, mas faltavam se apropriar desse conhecimento, de crer verdade. Mas por quê? Porque essa pergunta é chave. Por que eles estavam assim? Repito, meus irmãos, a maioria das pessoas hoje querem ver alguma coisa sobrenatural, querem ver, querem sentir. Esses homens viram coisas, repito, irmãos, que nós não vimos e muita gente não viu, e tem gente querendo ver,
e diz que se vê, vai crer. O que estava acontecendo com esses caras? A resposta, meus irmãos, está exatamente aqui, ó. Quando o Senhor diz assim no verso 19, ó. Olha aí o que diz no verso 19. Ou, melhor dizendo, verso 16. Olha o que diz o verso 16. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Os olhos deles estavam impedidos. Quando a gente vai no original, lá na palavrinha, a forma como ela está é um verbo na forma passiva. Ou seja, não era uma cegueira própria deles, de autonomia deles. Alguém os cegou. Aí quem está aqui na providência saberia responder. O texto não deixa claro, mas subentende que quem cegou para que eles não compreendessem foi o próprio Cristo, porque ele queria se manifestar dessa maneira. Que maneira? Vê se vocês entendem o que eu quero dizer. De uma maneira natural, mas de forma sobrenatural. Entendeu? Vou explicar. De maneira natural, Jesus, de forma sobrenatural, abrindo os olhos dele, aos olhos dele com aquilo que é natural, a Escritura. Mas que ao mesmo tempo é sobrenatural. Porque não depende de quem quer nem de quem corre. Não depende de quem tem conhecimento por si só, mas daquele que quer se revelar. Hebreus começa a carta dele dizendo assim: tendo Deus falado pelos profetas aos pais, por muitas maneiras, hoje ele fala pelo Filho. E onde é que o Filho está hoje? Na Escritura. Então, meus irmãos, o ponto é esse aqui. O que o texto começa a evocar para nós aqui é que Deus não quer, nunca quis, que a gente creia nele pelas manifestações miraculosas que ele faz, mas pelo que ele já disse, pelo que ele já falou, pelo que ele já ensinou. Se concentrar naquilo que já temos. Por isso, meus irmãos, não existe nenhuma revelação nova para surgir. Não existe nenhuma iluminação nova, nenhum código secreto. O Senhor já deu tudo. E nós, muito mais informação. Porque esse pessoal aqui, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, de Gênesis e Apocalipse. Eles tinham o Antigo Testamento, o Pentateuco, os profetas. E algumas cartas que circulavam que eles não tinham o conhecimento que ia se tornar o Novo Testamento. Então, meus irmãos, eu posso afirmar que o ponto central dessa porção aqui, do verso 13 ao 24, é isso que está no verso 16. Ninguém reconhece Cristo sem que Cristo se revele. Informação é necessária, mas não suficiente. Eles possuíam os dados, mas a fé não acendia. A mente estava cheia, mas o coração estava frio. Isso indica que esse milagre natural e sobrenatural tem que acontecer diariamente. Porque, de repente, você que está aqui sentado, está caminhando neste mundo como esses dois homens. Tem conhecimento, sabe do que se trata quando lê um texto, mas há muito tempo seu coração não aquece. Há muito tempo esse conhecimento que tem enchido a sua mente não desceu para o seu coração. Não possuiu você como um todo. O que eles precisaram é o que você precisa, de um encontro com Cristo. E quando esse encontro acontece, não é por merecimento seu, é por graça e misericórdia. Perceba que o texto, Jesus é que vai ao encontro deles. Meus irmãos, pensa o seguinte, olha se isso aqui não é Deus sempre se manifestando na pessoa de Cristo, como ele é gracioso. E como ele não é um Deus de ostentação. Como ele não é um Deus que quer se mostrar espetaculoso. Ele quer se mostrar glorioso pelo que ele é, não pelo que ele faz.
Porque veja a cena, meus irmãos, todos os discípulos de Jesus esperavam que Jesus ressuscitasse quando aprenderam de fato essa doutrina, porque até então eles não acreditavam nessa doutrina de alguém, depois do morto, ressuscitar. Por isso o cristianismo, ele causou muitas dificuldades para as pessoas naquela época, porque não se ouvia falar de alguém que ia ressuscitar. E Jesus, por 3 vezes, disse para os seus discípulos: olha, eu estou indo para morrer, eu tenho que morrer para ressuscitar, senão não vai resolver o problema de vocês. Só que eles achavam que a vinda de Jesus era para resolver os problemas deles ali, naquela hora, no momento. E o maior problema deles era o Império Romano, os imperadores que queriam ser adorados, que massacravam os cristãos, que oprimia os cristãos, a semelhança de Faraó, muitos anos atrás. Então, esses dois aqui estavam com a perspectiva de salvação simplesmente para suas aflições do momento, existenciais do seu tempo. E diga que se isso não é uma tentação que nós vivemos. Milhares e centenas de pessoas agora estão adentrando o templo para buscar Jesus para resolver os seus problemas aqui e agora. Eles não estão pensando na eternidade. E quando eu digo isso, eu não estou falando de gente mundana, não. Estou falando de muitos cristãos imaturos. A semelhança desses dois, que têm conhecimento adquirido, sabem fazer um resumo do que de fato quem é Jesus, qual a obra dele. Mas há muito tempo ele vive como esses dois, esperando coisas que Deus não prometeu. Como eles achavam que Jesus ia chegar, ia resolver os problemas dele. Então, muitos de nós hoje caminham assim. Vem para a igreja, ouve sobre Jesus, conversa sobre Jesus, conhece as histórias bíblicas, mas vive sem alegria, sem satisfação, não tem um coração queimando, o coração continua abatido, mesmo convivendo com a doutrina bíblica. Por isso que eu digo que ser cristão às vezes soa como arrogância. Mas o que é que eu digo? A Igreja Bíblica Monte Sião, ela preza por uma ortodoxia, uma doutrina reta, uma doutrina bíblica amarrada à história da igreja. A história da igreja. Temos uma confissão batista, onde está lá fundamentado as principais doutrinas, que a gente tem que se abraçar e morrer por elas. São os resumos das principais doutrinas que encontramos na palavra de Deus. Mas isso não é suficiente se a gente não deixar isso queimar em nós. Os crentes que sabem tudo, conhecem teologia, escatologia, história bíblica, história da igreja, mas continuam frios, sem alegria, sem discernimento, porque lhes falta uma coisa, a mesma coisa que faltava para eles aqui: um encontro real com Cristo. E aqui eu não quero dizer que você não pode ser salvo, que eu entendo que esses dois eram salvos, mas eu vejo neles o que eu vi um tempo na minha vida e o que eu vejo em alguns irmãos. Falta a alegria das verdades já concebidas, já entendidas. Sabe? Aí eu me lembro de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, que é uma igreja de Deus, cheia do Espírito Santo. Começa lá, 1 Coríntios está dizendo, o dom está lá derramado sobre eles, mas é uma igreja terrível, cheia de problema. Porque não deixava, não permitia que a iluminação do Espírito viesse sobre eles. E assim muitos crentes estão hoje. Passa domingo, entra domingo, quarta-feira, EBD, assiste, escuta, tem um conhecimento, mas continua vivendo triste, desapontado, se segurando em promessas que Deus nunca fez. Deus nunca tinha dito para eles que ia sentar, ia reinar, ia derrubar o governo do Império Romano. Jesus disse que ia estabelecer o início do reino. E aí lá em João 14 ele deixou bem claro: olha, eu morri, agora eu vou preparar lugar, organizar tudo para quando vir
Aí sim, o reino ser completo. Jesus sempre deixou claro. Mas a mente dos seus seguidores não era diferente da nossa mente, não. A gente escuta, mas não entende. A gente ouve, mas não escuta. Não compreende. Aí como é que desce para o coração? Jesus tem que chegar. E esse é o nosso clamor. A Maria Madalena, a que foi ao túmulo, que foi a primeira lá, o texto lá de João 20, 14, 15, ela não conheceu que era Jesus. Ela achava que era um jardineiro. Pensa aí, irmãos. Andou com Jesus, viu Jesus. Aí Jesus disse que vai ressuscitar. Aí ela chega no túmulo, não vê ninguém, vê uns anjos e vê um indivíduo lá perto dos anjos. Então ela separou anjo e um ser humano ali. Era Jesus. E ela achava que era um jardineiro. Até Jesus falar o nome dela. Quando Jesus falou o nome dela, aí ela se tocou. Correu, avisou para alguns dos discípulos. Aí foi um lá, olhou, confirmou que ele não estava lá, mas não viu ele. E dentre esses dois. Aí, domingo já está acabando, ele diz, não aconteceu nada. Ora, aconteceu foi tudo que Deus disse, bem direitinho. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou morrer, vamos crucificar. Vai ser as autoridades com os da elite cristã, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem, que eram os judeus da época, detetores dos oráculos. Eles vão me perseguir, junto com o Estado, vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí eles achavam que Jesus não ressuscitou. Então os problemas deles continuavam. Então vamos voltar para a nossa cidade. E eles voltam abatidos, tristes. Estava faltando. Aí eu penso assim, poxa vida, Deus, quando ele resolveu tocar nesse mundo, ele escolheu uma família sem renome, uma mulher simples, que seria esposa de um homem simples, um carpinteiro. Aí ele nasce, né, no estábulo, uma coisa bem simples, sem ostentação. Aí ele cresce. Aí até os 9 anos, 12 anos, tem notícia de Jesus, depois tem um lapso temporal. Aí ele aparece com 30 anos, começa o ministério dele, aí morre. Aí ele vai ressuscitar. Aí vai na linha aqui do meu raciocínio. Era a hora de Jesus chegar mesmo assim, arrebentando. Porque muita gente não acreditava. A incredulidade de não acreditar que era o Deus, e muitos discípulos, pela fraqueza, igual como esses dois, não acreditavam que era possível ele ressuscitar. Era demais para eles. Aí era a hora, não, irmãos? Jesus, sabe, chegar de um jeito assim, sei lá, parar sol, parar a lua, sei lá, acontecer alguma coisa extraordinária e ele aparecer assim e dizer assim, eu não disse que ia ressuscitar? Aí Jesus ressuscita desse jeito, ó, irmãos. Alguém vai lá, pensa que ele é um jardineiro. Olha, jardineiro, gente humilde. Jardineiro. Aí depois Jesus diz assim, quer saber de uma coisa? Depois de eu voltar à vida, de eu vencer a morte, eu vou aparecer para 2 indivíduos. E esses 2 indivíduos aqui, meus irmãos, é a ilustração, é o simbolismo de que Deus sempre olhou para os anônimos. Ele não apareceu para nenhum rei crente, ele não apareceu para nenhum cristão de alto nome, de alta posição. Ele aparece para 2 indivíduos que Lucas vai dar o nome de apenas um. 2 cidadãos comuns. E o Senhor, por sua graça, aparece. E é até engraçado, né? Pelo relato que a gente viu. Eles estão lá conversando, todos desapontados, e Jesus chega e diz, ei, o que é que vocês estão conversando? Olha aí, irmãos. Isso é real, irmãos. Isso é fato, isso aconteceu. É um registro histórico. Eu creio nisso. Aí Jesus chega e eles estão lá conversando, aí um vai e diz assim, eu vou parafrasear, tá, irmãos? Rapaz, tá por fora, é? Não sabe nada do que rolou aí, não? Esses últimos dias aí? Toda a confusão que deu aí, acerca de Jesus? Não sabe, não? Aí Jesus, ó, Jesus. Mas sei não. Me conta aí, me diz aí como foi. Aí Jesus faz eles expor a verdade sobre ele. Seria muito fácil, seria não, irmãos? Jesus já chegando, Jesus dá um sopro,
Jesus dá uma cutucada no ouvido de cada um e, puf, ele já se tocava. Então, dá uma cuspida no olho deles lá e ele já, eita, Jesus, e cai no chão lá, agarrado com Jesus. Jesus queria ensinar alguma coisa. Eu acredito que era prestar atenção na palavra dele, no que ele já tinha dito. Não se apegasse em coisas sobrenaturais, na conotação nossa. Mas que nós prestássemos em coisa sobrenatural, na conotação de Cristo. E na conotação de Cristo, meus irmãos, o que tem de mais sobrenatural nesse mundo agora é a sua palavra. Que agora, nesse momento, tem centenas de milhares de pessoas abrindo essa palavra em todas as línguas, em todos os idiomas. E Deus, certamente, está salvando muitos, está renovando o vigor de muitos, está endurecendo o coração de muitos. Não existe algo mais sobrenatural do que isso não, irmãos. Cego enxergar, demônio ser expelido, tudo isso aí é bônus comparado com isso aqui. E quando Jesus faz essas perguntas para esse indivíduo, que ele está preparando o coração deles, para que eles dê prioridade, e que eles busquem no conhecimento que tem de Deus, literal, da Escritura, a maior experiência que um homem possa querer ter neste mundo, que é a salvação e o amadurecimento acerca de quem é Jesus. Paulo entendeu isso de tanta maneira, meus irmãos, que quando ele vai escrever Efésios, as orações dele é sempre pedindo para que Deus se revele para as pessoas quem ele é. Não o que ele faz, mas quem ele é. Porque se eu entender quem ele é, meus irmãos, a verdade, eu não vou me iludir, né, por esses charlatões que colocam milagres e coisas sobrenaturais que não vêm da parte de Deus, vêm da parte de demônios. E as pessoas acham que foi Deus. Quem conhece a verdade vai distinguir o que de fato é Deus fazendo e o que não é Deus fazendo. Ou seja, a iluminação tem que preceder o conhecimento. Conhece, aí adquire conhecimento e continua conhecendo, ou seja, tendo a iluminação. E aí o nosso segundo ponto. Jesus fez eles vomitarem aquilo que era verdade. Saía da boca deles a verdade. O Senhor não corrigiu. Sabe, é como se fosse um teste. Pois diga aí, o que foi que aconteceu? Eles contaram tudo. Mas estava aqui, ó, só aqui, não descia para o coração. Porque se tivesse descido, eles não estavam caminhando na direção contrária de Jerusalém. Aí o Senhor, agora, vai instruí-los. Cristo vai abrir o único meio. Está aqui um exemplo. Jesus está fazendo missão aqui. Ele não vai usar de outro método, a não ser a Escritura. Ele não vai chegar dizendo, estou aqui, sou eu. Fechou o olho. 1, 2, 3. Olha para cima, olha para baixo. Agora abre o olho. Não. Jesus vai pegar coisa, lembra que eu disse? Uma coisa natural, mas que é sobrenatural. A Escritura. Aí olha o que o verso 25 a 27 vai nos dizer. Depois de Jesus ouvir tudo, então lhes disse. Jesus ainda não se revelou para eles, ó. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram e que eles admitiram que sabiam. Perceba que o Senhor não diz, como vocês são insensatos e demoram a aprender. Não, porque eles aprenderam bem direitinho, falaram. A narração completinha. O antes, o durante e o depois. Faltava crer. O crer aqui, meus irmãos, não é um crer para salvação, é um crer de se apropriar das verdades do texto. As verdades do texto ser de fato real na vida deles. O Senhor diz isso. Na verdade, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer, entrar na sua glória?
Aí agora, e começando por Moisés, aí está fazendo referência ao Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Começando por Moisés e todos os profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, Obadias, todos os profetas. Explicou-lhes, em algumas versões vai dizer assim, expôs o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Só abrir um parênteses aqui. Você já ouviu gente dizer, o Jesus do Novo Testamento, ou o Deus do Novo Testamento, não é o Deus do Antigo Testamento. Esse texto aqui está dizendo para a gente que o Deus do Novo é o Deus do Velho. Que o Deus do Velho é Jesus e o Deus do Novo é Jesus. Não tem para onde correr. Jesus vai falar acerca dele. Jesus vai fazer uma recapitulação. Conhecimento nunca é demais. Desde que o Senhor Jesus nos faça entender e nos apropriar dessas verdades. E começando por Moisés e os profetas, todos os profetas, começou a explicar-lhes tudo o que constava a respeito dele. Olha que interessante. Então, aqui é um fato de que o problema deles, meus irmãos, não era intelectual. Era de coração. Verso 25. Como são insensatos e demoram para crer. Nécios. Aí é interessante, ó. Aparece aqui a palavra coração. Tardios de coração. Em outras versões. A palavra coração ela vai aparecer em vários contextos na Escritura. Certo? Que a pergunta é, entender com o coração. O que é coração? O que é coração? É somente? Não. É mais do que isso. É mente, sim. Por exemplo, Marcos 2,6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, raciocinando em seu coração. Ninguém raciocina com o coração. Raciocina com a mente. Então, coração também quer dizer mente. Mas também quer dizer vontade. Romanos 10:10 vai dizer assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é uma confissão, é uma vontade. Então veja aí, coração é mente, vontade. Mas em outro texto na Bíblia, por exemplo, Hebreus 10:22 vai dizer assim, ó, aproximemo-nos com sincero coração, é a mesma palavra, cardia, que está aqui no nosso texto, que vai aparecer no final do nosso coração aqui, ó. Então lá no finalzinho eu já estou adiantando. Nosso coração ardia, nossa mente, nossa vontade e nossa consciência. Baseado aqui em Hebreus, ó. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Mente, vontade, consciência. O conhecimento tem que abarcar a nossa mente, a nossa vontade, a nossa consciência e, por fim, veja bem, a ordem aqui, ela é proposital que eu coloquei. No fim, fica as nossas emoções. As nossas emoções não podem estar acima da mente, da vontade e da consciência. Ela tem que estar no final, na conclusão. João 14:1. Não se turbe ou se perturbe o coração de vocês. Ou seja, não fiquem desequilibrados. Não fiquem temerosos. Está falando de emoção. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então, meus irmãos, juntando tudo, na Escritura, o coração não é apenas o lugar das emoções, mas o centro integral da vida interior,
onde o ser humano pensa, decide, crê, sente, responde a Deus. Por isso, quando Jesus transforma o coração, ele transforma a pessoa inteira. Por isso que Jesus diz, em outro evangelho, que aquele que está em mim na videira vai produzir fruto. Então, crente que não tem obras, como diz Tiago, tem que se questionar. Porque por mais pecador, por mais falho que nós sejamos, se nós estamos na videira, ou seja, se nós somos enxertados no Cristo Salvador, apesar de quem somos, o que fazemos, há uma progressão. O que pode ocorrer, às vezes, é uma inércia. Mas Deus tem uma ferramenta que ele usa sempre para tirar crente da inércia. Sabe qual é a ferramenta que Deus usa para tirar crente da inércia? Não é encher ele de bênção. É encher ele de sofrimento. Para que ele perceba que ele precisa de uma ajuda além do que os olhos dele podem ver. Tem que correr para Deus. Então, meus irmãos, o centro da pessoa, sua mente, sua vontade, sua consciência, suas afeições, precisam ser todas absorvidas pela Escritura. E é isso que Cristo faz aqui. Chama eles, só, olha, vou falar mais um pouco acerca desse Jesus. Eu vou repetir o que vocês já sabem. Eu, quando comecei a me dar conta que além do ministério pastoral, Deus estava me colocando também na função de professor de seminário, então eu fui buscar recurso para melhorar, né? Para eu entender que eu preciso dar uma aula que as pessoas de fato saiam da sala de aula com algum conhecimento. E aí me veio um livro, As 7 Leis do Aprendizado. E eu devorei aquele livro. E eu me lembro quando eu fazia seminário, na cadeira, né, que eu fui levado a encontrar esse livro, eu tinha que dar uma aula. E eu escolhi um dos capítulos. Né? E um dos capítulos era exatamente o que faz relevância aqui. Repetir o máximo a mesma coisa. Mas repetir a mesma coisa não é repetir do mesmo jeito. É falar a mesma coisa de maneira diferente, mas a mesma coisa. Para que as pessoas de fato entendam. E uma das ilustrações que eu tinha lá no PowerPoint era que eu não poderia chegar numa sala de aula, aí tinha lá a imagem de uma caçamba, um caminhão, né? Em vez de ter areia, era cheio de informações, de conhecimento. Aí despejando na cabeça dos alunos. Eu disse, não é isso. Eu tenho que pegar esse conhecimento e resumir ele o máximo que eu puder e falar ele de várias maneiras, o máximo que eu puder, para que aquela pessoa saia dali, não só com conhecimento na cabeça, mas sabendo usar esse conhecimento. Quem aqui nunca se perguntou, quando estudava matemática? Segundo ano é terceiro ano, que a gente estuda lá matriz? É segundo ou é terceiro ano? Segundo, matriz. Coluna, linha. Eu dizer, professor, eu vou usar isso aonde, professor? Linha não sei aonde, mas tem canto. Engenheiro usa essas coisas. Tem canto aplicado. Eu me dava mal, porque aquilo não entrava, aquilo não... Mas a palavra de Deus é diferente. Nós temos o Espírito Santo. O que a gente precisa reconhecer, que não dá para viver uma vida só de conhecimento inaplicável. Tem que se aplicar, mas primeiro em mim. E aí o Senhor Jesus aparece para esses caras e começa a dizer, olha, tem que tomar só a mente de vocês, não. Tem que tomar também a vontade de vocês, a consciência de vocês. A consciência é o ato de pegar o conhecimento e aquilo que o boi faz quando está comendo, né? Ele não engole logo, ele fica ali, né? Até ele digerir tudo que é possível para depois ele engolir. A gente, quando vai começar a fazer exames médicos, aí os médicos mandam a gente procurar aquele pessoal que é formado em alimentação, e aí alguns dizem que uma boa refeição, né? Um bocado de comida na boca tem que ser mastigado não sei quantas vezes para que
Normalmente a gente bota na boca, dá 2, 3, já engole, né? Mas diz que tem que mastigar. Aí Jesus pega esses caras, está fazendo isso. Agora eu vou fazer a mente de vocês ter vontade e consciência para que de fato isso transforme a relação de vocês para tudo aquilo que vocês declararam e que viveram para esperar, mas agora se cansaram, estão abandonando. Jesus aparece para ele. O coração, nesse sentido, é o centro da pessoa, o lugar onde a fé de fato acontece, né? Então, como é que Cristo cura isso? Não é com emoção, não é com espetáculo, não é com experiências desconectadas da palavra, mas com pregação expositiva. Está aqui, ó, finalzinho do verso 27. Explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, para que uma coisa mais natural do que isso, é o que eu faço aqui todo domingo. Eu leio o texto e explico o texto. Parece uma coisa tão natural, mas também é sobrenatural. Porque nessa hora Deus está agindo. Aí a responsabilidade sua é dizer, Senhor, age em mim. E hoje, principalmente, você tem que sair daqui dizendo, eu não posso estar no caminho de Emaús. De desistido, de sem esperança. Eu tenho que estar no caminho de Cristo. O caminho de Cristo é Jerusalém. Aqui para eles é Jerusalém. Jerusalém. Aí para nós aqui é Jerusalém também, só que não é a cidade. É Ele. É Ele. Então aqui, meus irmãos, o que a gente aprende? Algo essencial para a vida cristã. Cristo cura corações confusos, abrindo as Escrituras. Ele mostra que o sofrimento do Messias não foi um erro, mas uma necessidade divina. A cruz não foi derrota, foi um caminho para a glória. Os discípulos esperavam a redenção política, imediatista. Jesus lhes mostra que a verdadeira redenção passa pela cruz antes da coroa, como meu pai sempre dizia quando pregava. Não há vitória sem lutas. Não há vitória sem cruz. A nossa maior vitória foi Cristo ter morrido na cruz. Não é o emprego que a gente tem, por melhor que seja, ou a casa, ou o carro, o que for. Tudo é bônus. A maior bênção não foi adquirida por nós, foi por Ele. E esses caras aqui, meus irmãos, estão como muitos cristãos. Estão hoje, estavam, né? Acha que se botar, como eu já disse aqui várias vezes, se colocar um fulano lá, na liderança do país, entendeu? Aí pronto. Aí nós tivemos um candidato que no nome dele tinha Messias. Aí pronto, tinha gente que dizia, é um enviado de Deus. Eita, meu irmão, tá mais perdido que segue tiroteio. Entendeu? A nossa redenção nunca esteve e nunca estará em pessoas. Sempre esteve em Cristo, antes da fundação do mundo. Estejamos certos disso. Mas, se o coração não muda, temos que pedir a Deus. Por onde? Eu participei de uma igreja que quando o crente se sentia fraco, ou quando alguém dizia, tu está fraco, mandava a gente para o encontro. Encontro com Deus. Aí ia para um local, passava 3 dias. Aí lá, muita música, muito, né? Muito sentimentalismo, muita emoção. Aí o cabo voltava, se brigou com a mulher, voltava. Entendeu? Aí aquele negócio bonito. Passava 15 dias, a mesma porcaria. Se não tivesse, pior. Meus irmãos, a solução para a fraqueza espiritual, a solução para a angústia, eu não estou dizendo para a cura definitiva. A gente vive num mundo caído. Mas para a gente resistir, saber lidar com as angústias, com os medos, é a Escritura. É a exposição da Escritura. A Bíblia conta, eu ilustro aqui, no livro de Neemias. O povo lá, até que encontra o livro da lei. Aí o texto lá, Neemias 8:8, diz que quando o povo ouvia, quando o conhecimento era derramado sobre eles, que havia tempo que eles não tinham a lembrança desse conhecimento, quando se encontrou o livro enterrado e começaram a ler em praça, o texto diz que tinha mulher, tinha homem, tinha criança, e eles começavam de dia e até à tarde. As pessoas lá ouvindo.
O que é que acontecia? O texto vai dizer que eles choravam, se arrependiam, se alegravam. Havia transformação. Não era só conhecimento, era conhecimento, era conscientização, era vontade. E aí sim, o sentimento explícito para todos. O choro, a alegria. Mas o que sustentava tudo isso como verdade era a transformação que acontecia na vida dessas pessoas. Só assim, desse jeito. E não é diferente hoje. Olhe para a sua vida, quantos domingos você está aqui, quantas quartas-feiras, quantas EBDs, quantos devocionais com mulheres, quantos devocionais com jovens. Você vem, e o seu coração continua do mesmo jeito. É falta de conhecimento? Não, você já tem muito conhecimento. E aqui eu estou pensando em vários aqui de vocês. Eu queria que vocês pensassem em vocês. Entendeu? O que está faltando? Será que não é isso? Um coração aquecido pelas verdades da Escritura, que só a Escritura abre os olhos e faz arder o coração. É só a Escritura. Não é uma banda famosa tocando música legal. A turma que é daqui das antigas, lembra no louvorzão que tinha aqui? Lembra? Que tinha a banda todinha aqui, principalmente culto de jovem. Aí, na hora do apelo, aí qual era a música? Era aquela do Novo Som. Ele vai te estender a mão e acalmar não sei o que do seu coração. Ele vai, venha para Jesus, vem. E eu aqui, ó. E a galera vendo, aquela ruma de gente. Terminava o culto. Na outra semana, cadê o fulano? Tá pior, pastor. Não. Aquela coisa toda. Eu digo, meu Deus, que foi aquilo que aconteceu? Só emoção. Só emoção. Não foi outra coisa. E aí eu dou graças a Deus que Deus foi me levando para outro caminho. Porque a igreja era cheia. Era bonito de se ver, que multidão é bonito. Barulho de multidão. Jovem principalmente. Eu pregava nessa época, não expositivamente, era temático. Eu fazia exegese. O que é isso? Eu tinha uma ideia, vou falar sobre esperança. Aí eu pensava um monte de coisa, aí procurava um texto bíblico que tivesse o nome esperança, a palavra esperança. Pronto, aí eu só lia, aí depois dizia tudo que eu já tinha planejado. Exegese não. Exegese é assim, exegese não. É o que eu estou fazendo aqui agora, e há muitos anos faço isso, 20 anos. É você olhar para o texto, ler o texto e tirar o que o texto está dizendo. Aí é você depender, de fato, da iluminação do Espírito Santo. E o Espírito Santo que opera hoje é o Jesus que operou naquela época, meus irmãos. É só ele. Por mais que o pregador seja eloquente, por mais que ele seja um cara gabaritado, muito conhecimento, graduado, se o Espírito Santo não agir, o máximo que as pessoas vão é concordar. Não, isso aí está tudo certo. Mas não vai haver mudança. Só entra lá no coração se tiver a iluminação do Espírito Santo para fazer o coração aquecer. E aí é o nosso terceiro ponto. Cristo vai abrir os olhos dele e transformar eles. Olha o que é que o verso agora, 28 a 32, vai nos dizer. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam? Já estavam chegando lá em Emaús. Os historiadores dizem que era uma caminhada mais ou menos de 3 horas. 10 a 11 quilômetros, certo? Então, o texto está dizendo que eles estavam se aproximando. Já devia estar vendo, né? A cidade deles. Aí o texto diz que Jesus fez menção de passar adiante. Meus irmãos, eu não quero forçar o texto. Eu não quero forçar. Mas, vê se não é isso aqui. É soberania de Deus e responsabilidade humana. Se Deus quisesse ter aberto os olhos dele ali naquela hora, depois de falar as escrituras, fazer assim, sou eu. E ele, pá, ele poderia fazer isso, não poderia? Não poderia. Mas ele não fez. Sabe, como Deus é... Eu ia dizer Deus é massa, não sei se desonra não. Mas Deus é legal demais. Ó, presta uma pegadinha, né? Ó. Quando se aproximava da aldeia para onde ia Jesus, né? Fez menção de passar adiante. Aí a responsabilidade humana, ó. O coração já estava aquecido, irmãos. Ó, já tinha descido da mente. A mente agora era uma mente consciente. Era uma mente cheia de vontade. Era uma mente que estava externando isso.
uma emoção. O texto diz: mas eles o convenceram de ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde. O dia já está chegando ao fim. Então, irmãos, olha para cá. A cena é essa. Jesus falou. Aí Jesus, vai embora. Aí eles, ei, vai não. Fica com a gente. A gente já está caminhando há bastante tempo, já está anoitecendo. Isso quer dizer que eles saíram, né? Sei lá, 2 horas da tarde, não sei. E vinham andando, estava já ficando noite. Fica com a gente. Esse fica com a gente, meus irmãos, eu vou ilustrar aqui como a salvação. A gente pensa que é a gente que está querendo, mas antes da gente querer, algo aconteceu lá dentro. E aqui é um exemplo. Aconteceu. Como? Jesus explicando, expondo as Escrituras. Jesus fazendo a missão de todo missionário, expor as Escrituras, quem ele é, o que ele faz, o que ele disse que ia fazer. Ele fica conosco. Aí, aceitou. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estava à mesa, eles iam jantar, comunhão. Iam jantar. Ele pegou o pão e abençoou. Quem pegou o pão? Jesus. Tu já ouviu essa? Tu já ouviu essa aqui, ó? Jesus não é intrometido. Ele só entra ele só entra na sua casa se você convidar. A casa é o coração. Aí pega o texto que não tem nada a ver lá de Laodiceia, ele está batendo na porta do seu coração. Você tem que abrir. Aí Jesus chega na casa dos caras, entra na casa dos caras, e ele que pega o pão para partir. A obra é dele do começo ao fim. Ele tem toda a autoridade. Aí o texto diz, e aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Uma coisa comum. Não teve relâmpago, não teve trovão, não teve levitação, não teve nenhuma manifestação estranha. Um jantar. Aí o que acontece? Verso 31 diz: então, os olhos não estavam fechados? Lá no verso 16, não estavam fechados os olhos deles? O conhecimento deles, não? Agora quem abre agora? Então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que era Jesus. Aí sim. Aí essa hora Jesus faz algo sobrenatural. Ele desaparece. Olha aí o texto, Mas ele desaparece da presença deles. Olha aí, irmãos. O pessoal fica pedindo para Jesus aparecer. Apareça para o meu pai, que ele se converte. Aparece para minha mãe, para o meu irmão. Para aquele bruto do meu marido. Aquela ignorante da minha mulher. Jesus aparece para ela, que Jesus foi desaparecer. Porque o serviço dele foi feito no coração. Não na visão. Foi no coração. Aí Jesus aparece. Aí qual seria a lógica? Jesus desapareceu e diz: eita, meu irmão, era um homem, rapaz. Olha aí, Jesus desapareceu. Vamos chamar o pessoal. Vamos chamar o pessoal aqui para nossa casa e contar quem estava aqui. E vamos buscar para ver se ele aparece de novo aqui. Vamos dar o nosso testemunho. Vamos dar o nosso testemunho. Foi isso que aconteceu? Não, irmãos. O texto continua. Então os olhos deles abriram. E eles reconheceram que é Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro. Um olhou para o outro. Não é verdade que o coração, mente, lembra aí? Vontade, consciência e afeições. Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele não era fazia, falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Jesus fez de um jeito
que eles priorizaram aquilo que todo cristão tem que priorizar. Não é uma ação sobrenatural, aqui no caso Jesus desaparecer, mas as Escrituras. Esses caras foram tomados por uma importância às Escrituras, que eles relacionaram o milagre de conhecer Jesus, não um ato miraculoso de desaparecer. Não desapareceu, é Jesus, porque só Jesus faz isso. Quem é que tem poder para desaparecer assim, de uma hora para outra, diante de nós? É Escritura. Cristo abre a Escritura, Cristo abre os olhos, Cristo faz arder o coração. Nessa hora, esses homens estão cheios de convicção, estão cheios da revelação, compreensão espiritual, tudo pelo encontro com Cristo pelas Escrituras. Eles tinham a cabeça cheia antes e o coração vazio. Agora tem um coração aceso. E aí, meus irmãos, não está na nossa perícope, porque eu coloco os versos finais como a conclusão. O que é que acontece com eles? E na mesma hora, verso 33, levantam-se e voltam para Jerusalém. O lugar que eles saíram sem esperança. O lugar que eles saíram desapontados. E o que fez eles voltar? Foi Jesus ter desaparecido? Não, foi Jesus ter dito as coisas que eles já sabiam, mas que ainda não tinha se apropriado no seu mais íntimo, no seu ser. Onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, quando os diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram que eles tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aqui eles fazem uma recapitulação. Foi o que aconteceu? A gente vinha caminhando, aí apareceu ele, só que a gente não percebeu que era ele. E aí ele nos levou para tudo aquilo que a gente já tinha ouvido. E foi legal. E foi legal que a gente começou a ouvir ele. Aí chegou uma hora que ele quis ir embora. E a gente disse, não, fica com a gente. E a gente não tinha entendido por que a gente se afeiçoou a esse estranho que apareceu do nada, perguntando do acontecimento que era algo conhecido por todas as pessoas. Ele parecia que vinha de outro planeta. Mas, de repente, todos nós estávamos envolvidos com ele ao ponto de convidar para ele ir para a nossa casa. Aí ele chega na nossa casa, e aí ele come com a gente, depois ele desaparece. E aí a gente entendeu que o nosso coração vinha se aquecendo. E a gente percebeu, era o tempo todo Jesus. Eles não perceberam que era Jesus porque Jesus desapareceu, ou porque comeram a comida. É porque o coração deles aqueceu, foi iluminado. Algo natural levou eles para o sobrenatural, que é reconhecer Jesus. Então, o reconhecimento acontece em um gesto simples, cotidiano. Cristo ressuscitado se revela não em espetáculo, mas em comunhão. É imediatamente após ser reconhecido, ele desaparece. Isto ensina, meus irmãos, que a fé madura não depende de presença visível, mas de certeza espiritual. Por isso eles dizem, porventura não nos ardia o coração quando nos falava pelo caminho. O ardor não era mero entusiasmo emocional, era um efeito da palavra corretamente explicada. A iluminação precede a chama. A escritura aberta produziu um coração inflamado. Aí muitos querem ardor sem a escritura como meio. A gente nunca deve medir o culto a priori pelo que a gente sente, mas pelo que a gente entende. O culto foi tão bom, eu senti a presença de Deus. Se você sentir a presença de Deus, é porque você entendeu, a sua consciência, a sua vontade, as suas emoções todas foram abaladas e você sabe certamente o que você deve parar de fazer e aquilo que você deve continuar a fazer, está valendo. Mas se for só emoção, por emoção, é emocionalismo. Aí foi a música, ou um momento que você está meio carente, entendeu? Que saibamos discernir a voz. Conclusão, irmãos. A história nos mostrou. Vamos lá, estou sendo bem didático aqui, irmãos. Primeiro, eles tinham informação, mas não tinham iluminação. Eles tinham a revelação,
mas não se apropriava dela. Eles tinham doutrina, mas não tinham discernimento. Eles caminhavam com Jesus, mas não sabiam quem ele era. Aí quando é que isso muda? Quando Cristo abre a Escritura, e a Escritura abre os olhos deles e faz o coração deles aquecer. Então essa é a jornada da verdadeira fé. Não basta saber quem é Jesus, é preciso conhecê-lo como Salvador. Não basta entender com a mente, é preciso compreender com o coração. Então aqui 3 aplicações finais. Examine seu próprio coração. Conhecimento não é igual a fé. Segundo, aplique, retornando às Escrituras como sua fonte de revelação. Aplique isso na sua vida. Eu quero ouvir Deus, eu quero ver Deus. Não é um evento. Esse nome até, se você separar, né, é evento. Evento, passa. Não que seja proibido. Eu gosto de ir para conferência, sinto falta. Algumas conferências que eu ia, né, sinto falta. Mas não é a conferência que vai fazer seu coração arder. É a Escritura. Na sua igreja e lá. Aí você diz, na minha igreja não tem Escritura. Lá tem. Então procura uma igreja que tem. Mas se a sua igreja tem, é nela que o seu coração tem que arder. Todos os demais são só ajudas. Mas tem gente que fica contando os dias para chegar a uma conferência. Que acha que vai mudar a vida dele. Que vai mudar a sua vida é a Bíblia que você tem, está lá na sua casa. Sei lá, na cabeça da sua cama, ou na estante, que você só pega nela quando vem para a igreja. Você só abre ela quando o pastor ou alguém que está ensinando pede para você abrir. Aí você é uma presa muito fácil para as emoções do mundo. As emoções do mundo, ela não passa de ética, daquilo que vem de fora. A de Deus não. Elas são mandamentais. Ela muda o comportamento, independente de ter uma lei dizendo não faça. A Escritura diz para você para não fazer. E terceiro e último, meus irmãos. Se aplique a responder com obediência aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Como o verso 33 ao 35. Compartilhar a revelação do nosso coração aquecido. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Oremos. Senhor, te dou graças, mais uma vez, por nos lembrar a suficiência da tua Escritura, da tua palavra para conosco. Só ela tem o poder de fazer, de fato, verdadeiramente o nosso coração arder.